Para ele, destino não existe. O que existe são escolhas. E o rapaz que falou isso é um grande escalador de montanhas. E não são montanhas comuns, são as montanhas do marketing digital. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, com vocês, Juliano Abraão. Tudo bom, Juliano? Tudo ótimo, meu caro amigo. É uma alegria demais assim falar com você, com a sua audiência. Fui surpreendido pelo convite e aceitei de pronto, porque é sempre bom trocar uma ideia e, claro, né? Com quem vale a pena. Então, vale a pena parar aqui e poder conversar com você. Por isso, estamos aqui. Eu que agradeço, cara. Foi uma honra saber. A hora que eu fiz o pedido, você já de prontidão falou: não, vamos embora, vamos gravar hoje à noite, vamos lá e tal. E é isso aí. Cara, uma coisa que eu acho assim, que eu admiro bastante de você é a sua originalidade. Então eu já queria começar um pouquinho apimentando de onde surgem suas ideias, sua originalidade. Porque vamos só explicar pro pessoal aqui. Juliano, ele vai explicar melhor do que eu. Ele é um cara empreendedor digital. E nesse ramo do empreendedorismo, é preciso ser muito autêntico para atingir o público. Então eu queria que você começasse explicando de onde surge essa sua originalidade no marketing digital. Então, Matheus, eu acho, cara, ou eu atribuo pelo menos, né, que ou parte da minha criatividade vem do teatro. Eu fiz teatro por muito tempo na minha vida e fiz teatro para comunidades carentes, fiz teatro principalmente envolvido em projetos sociais. Nada profissional, né? Mas tive aula, fiz curso mesmo, né, de teatro com professores de teatro, aquela coisa toda na minha tenra e saudosa adolescência. E isso acaba, querendo ou não, né, meu, meio que instigando a gente. E na hora de eu criar, por exemplo, os meus e-mails, na hora de eu criar algum vídeo, na hora de eu, às vezes até atender um cliente prestando serviço, eu acabo geralmente deixando alguma coisa escapar e nem sempre é uma coisa pensada, né, planejada. Às vezes vem uma inspiração e eu deixo isso vir à tona, pô. Deixa eu lá. Esse sou eu, não adianta ficar também, né? Ficar maquiando um, só um personagem que não seja eu mesmo. Eu gosto da minha originalidade, eu gosto de ser quem eu sou e eu prefiro mostrar quem eu sou para quem me encontra na internet do que ficar só meu, ter duas caras. É Eu o que prefiro é, não né? ter. Então, eu gosto de ser do jeitinho que eu sou, então parte da minha originalidade que vem daí mesmo. Olha que interessante, a gente não tinha combinado nada. Acho que é a primeira vez que a gente conversa. Eu não sei se você sabe, se você já viu alguma coisa no meu Facebook, mas por ironia do destino, cara, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, eu faço teatro, cara. E Porra, a gente nem tinha falado sobre isso. cara, eu E não foi. sabia. Eu pensei, a hora que eu fiz essa pergunta, cara, eu pensei assim, mas eu não podia ter começado assim, eu tinha que ter começado perguntando como que começou tudo. E foi essa pergunta, e você manda esse negócio do teatro, eu. Cara, é muito show. Verdade, verdade. E agora eu vou voltar pra pergunta que tinha que ter sido a primeira, mas não foi por ironia do destino. Quem é Juliana Abraão? O que você faz hoje? O que você fazia? Explica aí pro pessoal quem é você, Juliana Abraão. Cara, antes de eu falar de mim, é o seguinte: eu adoro coisas fora do padrão. Então, assim, geralmente, você que está assistindo esse papo do no Matheus aqui, sempre assiste uma entrevista, um bate-papo assim, onde você é, o que você fez da vida, onde você nasceu, blé, 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 blé. É sempre a mesma coisa, certo? Às vezes é diferente, é difícil, aliás, é raro, tá? Pelo que eu assisto de entrevistas por aí, é raro você pegar uma entrevista que na verdade é mais um bate-papo do que simplesmente uma entrevista, e você transformar aquilo numa coisa mais agradável para quem está assistindo. Porque afinal de contas, Matheus, você quer que o seu público que está assistindo agora, gente, aprecie a conversa, né? E ficar Isso. seguindo um roteirozinho, eu acho isso um saco. Eu, particularmente, não faço roteiro nem com quem eu entrevisto, eu não peço roteiro nenhum. Até porque Bacana. as pessoas que eu escolho para entrevistar, na verdade, bater um papo, é porque eu já tenho alguma afinidade e eu sei que eu vou poder, né, assim, falar o que vir na cabeça,
Vou deixar a pessoa à vontade de falar também o que vem na cabeça, porque senão não tem nenhuma graça. Então, cara, show de bola. Beleza. Vamos de boa assim mesmo. E agora sim, agora eu vou falar que é o Juliano Abraão. Bom, trabalho há 2 anos exatamente com internet marketing, na área de, como afiliado, né? Vendendo, representando infoprodutos, cursos, treinamentos, ferramentas da internet. Faço 100% do meu tempo e sustento a minha família, a minha casa com isso. Tenho a oportunidade incrível de assistir o crescimento do meu filho, que neste momento tem 3 anos e 3 meses. Ele vive grudado em mim, ele só não está aqui no meu pescoço agora porque a mãe dele não está deixando. E o que mais? Pô, antes, cara, pelo amor de Deus, o que eu já fiz na vida? De tudo um pouco, né? Mas sempre na área de vendas também, viu, Matheus? Sempre Bacana. na área comercial. Trabalhando muito na área comercial. Já vendi desde filtro de água, Ó. já vendi plano de celular, já vendi plano funerário, já vendi. Putz, não. Já vendi coisa pra caramba, né? Então vamos mudar o Na cura roteiro de aqui. revista. Vamos mudar o roteiro aqui. Já vendeu o plano funerário? Então Já. faz aí pra nós uma propaganda agora do seu plano funerário. Como que é a Juliana Abraão vendendo um plano funerário? Vamos lá, Bom, 2 tempos. é o seguinte. Quero só te dar uma recomendação, Matheus. Quando você pensa nos seus pais, nas pessoas mais próximas de você, se você parar para pensar agora por um minuto, se eu, Matheus, não estiver aqui agora, como que eu posso estender ou pensar em beneficiar minha família de algum jeito para que eles não fiquem completamente assim, sem amparo, né? Então, se você pensar na sua família agora, Matheus, você fala assim, e se o Matheus não existisse por um minuto? O que os meus pais iam pensar? O que a minha namorada ia pensar? O que ia acontecer com essas pessoas? A dor emocional, ela jamais vai deixar de nos abater. Mas existe uma saída, pelo menos para um amparo financeiro, que você vai estender para eles, certo? Ou seja, na pior momento da sua família, sentindo a sua perca, cara, quer dizer, você não está aqui, mas eles vão ter que se preocupar com N burocracias, são por volta de mais de 100 burocracias para poder preparar o velório, o enterro. Então, meu amigo, você vai assinar um contrato comigo agora e vai simplesmente deixar a sua família em paz enquanto você já está descansando, tá bom? Passar bem. Que isso, rapaz? Que isso? Eu quase caí aqui e falei, não, eu quero ir, quero ir embora. Mas eu não quero ir embora não, porque a vida é boa demais. Bacana, cara. Então você já fez de tudo um pouco e hoje é um empreendedor digital e um afiliado. Você Principalmente vende na hoje como digital. afiliado. Hoje 100% como... Eu trabalho 100% como afiliado, né, na venda de infoprodutos, mas também presto alguns serviços na área do marketing digital, desde criação de blog, Hum. criação de campanhas de e-mail, marketing, criação de fangates, pessoas que realmente não têm a menor manha do negócio, e alguns outros serviços que estão lá no meu site. E também. Ah, mas aí é só no final. Vamos dar um Só no final, gatilho só no da final, só no final. expectatividade. Agora me explica uma coisa aqui, rapaz. O que é isso daqui, ó? Eu recebi um e-mail. Gente, os e-mails deles são assim, e-mail que você viu, você tem que abrir. São chamadas mais ou menos assim, ó. Promoveu, não vendeu, o palco meu. Tem um outro que é mais ou menos assim. Ajoelhou, tem que rezar. Arma de aluguel. Rasgar uma de 100 por dia. Aí você fica assim, o que é isso? Tem que abrir. Tá vendo o que eu falei no início da originalidade? Explica um pouquinho então o que é isso daqui que eu li agora, esses títulos, excelentes títulos. Cara, eu tenho eu vou até usar o espaço que você está cedendo agora para mim para poder fazer uma confissão, e até minha família que está aqui perto ouvindo vão a partir desse momento tomar as devidas providências comigo, porque realmente eu sou um dependente químico. Ninguém sabe, eu estou revelando isso publicamente. E a minha dependência química se chama e-mail marketing. Olha. Então, assim, o que acontece? A gente, infelizmente,
que se vê no mercado de marketing digital é que é mais do mesmo. Essa relação é monstruosa, né? Mais do mesmo. E uma das coisas que dá mais resultado, né? Uma das coisas que dá mais resultado pra gente nas vendas é o e-mail. Querendo ou não, quem tá na sua lista, confia em você, gosta de você e vai comprar quando você recomendar. E essa dependência que eu tenho é eu estudar diversos e-mails que eu recebo todo santo dia, principalmente em campanhas de lançamento, certo? Então, quando existem diversas campanhas de lançamento acontecendo, eu estou na lista de várias pessoas e eu acabo analisando desde o título dos e-mails até o corpo e tudo mais. O corpo do e-mail, né? Então, assim, quando é campanha de lançamento, tem muita gente envolvida, realmente, eu não vejo... É muito difícil para mim, na minha opinião crítica em relação ao e-mail marketing, é muito difícil eu ver um e-mail que eu tenha vontade de abrir. Porque geralmente, né, os produtores fornecem modelos de e-mails que podem ser usados para o pessoal usar nas campanhas, mas no fundo a ideia é que o afiliado ele se inspire naquele e-mail e tire alguma coisa dele e crie seu próprio e-mail. Basicamente, um afiliado profissional que já tem um tempo mais de maturação no mercado, ele vai fazer isso. Ele vai pegar o e-mail que o produtor está fornecendo e vai dar uma calibrada, uma repaginada, vai mudar alguma coisa no título, outra, para não ficar, por exemplo, 5, 6 e-mails na sua caixa de entrada. Carrinho abriu, é o mesmo produto, é o mesmo lançamento. Aí você recebe 10 e-mails igual exatamente. Carrinho abriu, corre lá. Essas coisas, eu pessoalmente, não me apetecem. Então, eu abro quase todos, porque eu fico estudando, eu sou dependente químico desse negócio mesmo. E talvez teve uma parte aí a outra parte da criatividade, eu vou te falar uma coisa que nunca falei isso até hoje, assim, acho que nem o meu Mastermind... Inédito, hein? Sabe disso. Uma parte da criatividade vem do teatro e a outra vem da filosofia. Quando eu fiz um curso de administração de empresa na faculdade, uma das matérias que eu me dei muito bem, eu nem imaginava, era a matéria de filosofia. E eu até cheguei a orientar grupos de alunos da minha própria classe, porque o pessoal não entendia a professora que eu tinha. Bacana. E eu aprendi na época a professora não dava aula na lousa, certo? Ela não escrevia nada. Então ela ia falando, entrava na sala, mandava bala. Então, ou você anotava e estudava, ou então você estava lascado no dia da prova, chapa. Não tinha, era zero na cabeça. E com essa professora em especial, eu aprendi muito não sei, eu vou chamar de técnica, que simplesmente ela chegava falando, ficava uma hora e meia falando sem parar dos temas mais loucos da filosofia, dos personagens mais marcantes e tudo mais. E eu peguei o hábito de anotar. Eu não olhava para ela. Ela falava e eu só ficava anotando. Eu ia absorvendo aquilo e no meu caderno anotando. Então, talvez... e a filosofia, ela provoca muito o pensamento, né? Ela provoca muito você refletir, você pensar, você criticar um modelo padrão. Basicamente é isso, né? Me perdoem os filósofos de plantão, mas eu não estou assim dando uma aula de filosofia, eu só estou falando que o que eu entendi de filosofia era isso. Ela te ensina a criticar um padrão para você pensar, de repente, numa melhora, para você pensar numa outra saída do que estão te fornecendo, te orientando. Então, você provoca muito seu pensamento. Só que para exatas, agora eu vou confessar um pecado, né? Para exatas eu sou uma lástima, certo? Se fizer 1 mais 1 e der 2, já estou no lucro. Entendeu? Então, por causa da filosofia também, a questão de eu escrever, acho que mais e-mail, principalmente e-mail, eu tenho feito diversos testes para tentar sair do padrão geral da galera do marketing na internet. Bacana. E eu recebo diversos feedbacks, como o seu e de lá, vários outros profissionais que falam, cara,
não é palavras minhas, você acabou de falar e outras pessoas falam para mim. É quase impossível não abrir alguns dos e-mails que você escreve, porque são assuntos meio que sem pé nem cabeça, mas que lá no decorrer do texto, do corpo, está tudo linkado ou com uma campanha, ou para um artigo, ou para um vídeo, seja lá para o que for. Então, assim, faz parte do meu show, filosofia e teatro e tal. E tem interessante que às vezes o e-mail também, muita gente fala que o título é importante, mas tem duas coisas que são importantes, né? Por exemplo, o título manda muito, mas também, por exemplo, a reputação do cara, quando você vê que é o nome do cara, aí você também tem aquela vontade de abrir. Isso acontece com você também, que além dos títulos, acho que a reputação é o que tá meio que equiparado, né? Pra você abrir o Então, e-mail. sem dúvida, faz o conjunto da obra andar junto, show de bola. Isso. E agora então vamos aí para nós, para quem está assistindo aqui o Giro Digital, e você desse a resposta para a seguinte pergunta: falasse uma pedra que você teve em seu caminho no marketing para que essas pessoas que estão assistindo não precisem passar por ela. Uma pedra que teve no meio do seu caminho. Cara, eu poderia falar para você de um castelo, né? Ah, Velho, olha, parece que são 2 anos, né? 100% trabalhando com marketing digital, internet marketing e tudo mais. Mas parece que faz já 10 anos, porque assim, é tanta coisa, é tão intenso o trabalho online que, putz, então eu poderia te falar de um castelo, mas eu vou as realmente, principais aí, pro eu tenho pessoal. uma, né? Você pediu uma e essa realmente eu faço questão de falar. Essa eu não abro mão. Seguinte, nunca, quem está nos vendo agora, a sua audiência, Matheus, vai poder dizer que não sabia, a partir de agora. Quando eu negociei no meu último emprego, e por sinal, meu último emprego nem era de vendas, tá? Era peão, sabe? Peão mesmo, tipo, carregar peso, sabe? Engolir vários sapos de chefe, encarar briga com cliente, coisa que nem você era responsável. Uma loucura mesmo. Quando eu negociei com a minha chefe, para ela poder me dispensar, porque eu tinha já em mente desenvolver um negócio próprio, ela me deu a seguinte orientação: começa lá, e a hora que você perceber que está dando certo, você sai, eu te libero. Mas é o seguinte, eu estava tão assim, cheio de mim, tão cheio de razão, sabe? Uhum. Debilóide. Era isso que eu estava naquela hora, eu estava um debilóide. Que eu convenci a minha chefe de me liberar. Aí não deu 20 dias, ela pegou e me dispensou. Eu peguei uma quinquilharia lá de dinheiro. E aí pensei, bom, agora eu tenho 6 meses folgados, Ah, seguro-desemprego, né? Decisão. E aí agora eu vou começar a fazer uma coisa online. Foi, e eu deixo isso bem claro, foi a pior atitude que eu tomei em toda a minha vida. Porque em diversos momentos, principalmente no primeiro ano na internet, por diversos momentos, a minha principal vontade era: esquece isso não serve para mim, cara. Pelo amor de Deus, me tira desse pesadelo, que eu vou voltar com um emprego aí de boa e deixar a casa em ordem só com um salário e pronto, certo? Mas por que eu estou te falando isso, Matheus? Hoje eu conheço produtores, amigos meus, pessoas assim já bem maduras na internet, que hoje estão saindo dos seus empregos e estão se dedicando online integralmente. Mas esses caras já têm não só o conhecimento técnico, que é obrigatório a gente saber de diversas coisas técnicas. Você que está assistindo a gente aí, meu amigo, quando as pessoas falam assim que é tudo muito fácil para você, fica nossa, com os dois pés atrás e pega a peixeira na mão, porque aí, sabe, com é golpe. certeza. É golpe. Na verdade, é golpe. Tem muitos detalhes técnicos que você vai ter que aprender, você vai ter que saber disso. Ainda que você contrate um serviço na internet que te dê quase tudo pronto, você vai ter que pôr a mão na massa, meu cara, ir lá e mexer, organizar, seja lá o que for. Então, eu não tinha conhecimento técnico nenhum. Primeira vez que eu vi um blog WordPress por dentro,
Juro, eu fiquei uma semana sem dormir. Uma semana sem dormir. Só que a sensação mental era assim, pô, eu ainda tô tranquilo porque tem rescisão, tem seguro-desemprego. E, moral da história, depois de 6 meses que acabou o seguro-desemprego, acabou a rescisão, eu sequer estava fazendo vendas na internet. Depois de 6 meses. 6 meses. Porque tudo estava aqui, né? A mentalidade estava muito... Era uma mentalidade bem, sabe? Ontem eu tava assistindo um hangout do Flávio Augusto, Geração de Valor, não sei se você já ouviu falar. E Perfeito. o cara é hoje dono de um time de futebol nos Estados Unidos, um cara É, muito... é. Digamos assim, o cara tá no status muito alto. Ele disse que ele tem, digamos, fundou a empresa WhatsApp hoje no Brasil, que é reconhecidíssima, e ele É. disse que 5% é o que você aprende. 90 é a técnica. E 95% tá aqui na sua cabeça. Ele falou que é uma coisa assim, ele, por exemplo, ele levou 18 anos, tal, que foi uma empresa, tal, explicou tudo, mas que para ele, não que o técnico não precise, mas você tá preparado mentalmente para sair fora da caixinha é o principal. Enfim, para deixar bem claro para o pessoal encerrar aqui essa resposta, jamais abra mão do certo pelo duvidoso. Ah, mas internet é um negócio do momento, todo mundo está ganhando dinheiro, todo mundo é isso, todo mundo é playboy na internet, todo mundo... Meu amigo, é o seguinte, se alguém é playboy, o problema é dele, ele já pagou o preço dele, ele já se ferrou 1, 2, 20 vezes para chegar onde ele chegou, então presta atenção, sabe? Porque eu ouço alguns comentários cretinos no Facebook, se você quiser pode até cortar, viu, Matheus? Mas é o seguinte, Não. eu ouço alguns comentários cretinos no Facebook do tipo, se você tem emprego, você é um babaca. Vem pra internet e ganhar dinheiro você também, vem. Sabe, uns papos tão ridículos, tão infantil, que é o seguinte, às vezes, se você não é um pai de família como eu abri mão de um emprego, de uma coisa segura. A gente sabe que não é seguro, mas assim, é o certo, é o que está acontecendo ali, todo mês eu vou ter aquilo. Com um bebê de 1 ano no colo, a minha esposa, e com a casa para poder cuidar, certo? Mesmo se você for um jovem e abrir mão, você vai ter as consequências disso, cara. Se você não tiver primeiro, não estiver inserido já dentro da internet, inserido dentro do marketing digital ou de qualquer nicho que seja online, para você saber a parte técnica, saber contar já com pessoas extraordinárias que tem na internet, que podem te estender a mão, podem te ajudar, os sites, os canais do YouTube que você pode estar frequentando diariamente para aprender, além dos cursos e treinamentos que você deve investir antes de poder abrir mão do seu emprego, da sua condição, para saber se você realmente, vai dar conta de poder manter a sua casa, ter algum estilo de vida. Então, nunca cometa esse erro, não abra mão do certo pelo duvidoso. E duvidoso, todo empreendedor sabe. Empresa offline, online, sempre é uma coisa duvidosa. Até que você tenha um rendimento suficiente para poder abrir mão do emprego e já está tranquilo, né, na internet. Então, pelo amor de Deus, vamos conscientizar disso. E sempre lembrar que a internet, mesmo tendo o lado tecnológico, o que tem na internet são pessoas, né? E é isso que a gente tem que se relacionar e nunca esquecer disso. Exatamente. Agora vamos quase que fechando aqui. Então você falou aí o que fazer, né? Não trocar o certo pelo duvidoso. E o que você espera para o marketing digital? Atualmente agora, daqui para frente, o que você espera aí que vai acontecer com o marketing digital no Brasil? Segundo pessoas bem mais vividas e experienciadas que eu no marketing, né, e que eu também tenho a felicidade de ter contato com elas, o pessoal está deixando bem claro que o Brasil vai amadurecer e muito nessa área. Muitos excelentes profissionais vão nascer, vão arrebentar, vão ganhar o seu espaço no sol, vão realmente fazer o nome deles na internet. Como já é dito e falado por alguns especialistas, eu apenas vou replicar aqui para você que está assistindo a gente agora saber. O que é o Brasil hoje na internet é um retrato do que era os Estados Unidos 7 ou 8 anos atrás. E a referência, não adianta, não tem para onde fugir, a referência
de marketing digital, desenvolvimento de trabalhos online e tudo, né, relacionado a negócios na internet é os Estados Unidos. Então a tendência é que daqui para frente a gente, nós como profissionais, como pessoas e como país, né, como sociedade, amadureçamos para usufruir ainda mais dos benefícios, né, da internet para a gente. Se eu não me engano, eu vi essa semana no rádio uma das notícias de que o número de internautas consumidores, pessoas que se tornaram clientes e não só navegadores de site, tem aumentado assim assustadoramente de um ano para outro, né? Eu não vou me recordar agora o número, eu também não vou chutar para não ficar feio, mas tem aumentado assustadoramente, certo? Mesmo se você pegar qualquer quadro de comparação dos últimos 10 anos, a curva toda de consumidores na internet no Brasil é progressiva, nunca retrocede, porque o pessoal está amadurecendo a ideia. Então, enfim, se os consumidores compram carro, computadores, até casa, né, pela internet, por que não treinamentos, cursos, ferramentas para desenvolver o seu trabalho em qualquer área que for? Por isso também existem diversas marcas na área de ensino fizeram muito bem, né? E vindo também do offline, estendendo um braço da internet para poder fazer a coisa acontecer. Então, cara, a maturidade vai vir. E como o cliente vai ficar mais esperto e mais maduro para poder escolher e ter ciência de quem que ele vai escolher, de quem que ele vai comprar, nós, como profissionais, vamos ter que correr atrás também, né? Vamos ter que se profissionalizar, se especializar constantemente. Eu acho, cara, que ultimamente a nossa mudança assim, de patamar de conhecimento e das novidades é muito rápido. Então, assim, eu não tenho ideia de qual é a velocidade disso, mas é extrema, é absurda. A cada lançamento que a gente participa como afiliado, você sabe muito bem disso, Matheus, é uma coisa muito mais nova, é uma coisa muito mais na pegada para poder dar muito mais resultado para quem está online trabalhando. Com certeza. Né? E assim, atualização 100%, constantemente, investindo pesado em treinamento, tirando mesmo o cartão lá da carteira e comprando, participando, se profissionalizando. Se não, meu velho, daqui a pouco, né, nós podemos ser assim colocados de escanteio como aqueles caras que ficaram lá no anos 2012, 2013, porque lá em 2020 o negócio já vai estar no outro nível, hein? Isso. Antes de sabermos como escalar uma montanha, deve que vocês estão pensando, o que é isso, gente, escalar uma montanha? Nós queremos aqui, uma pergunta, subiu o teu negocinho do Avast aqui, tá vendo? O negócio aqui tá cheio, que é assim mesmo, vai ficar o negócio do Avast. Uma pergunta aqui, ó, do Milton Filho. Em termos de importância, qual que é o papel do Mastermind nos seus resultados atuais? Pergunta aí de Milton Filho. É uma pergunta bem pensada dele. Bom, enfim, eu até criei um vídeo que eu estou para soltar esses dias no YouTube, ou se você já está assistindo, de repente esse vídeo já está por aí rodando no YouTube, no meu canal do YouTube, não sei, que é exatamente falando sobre as pessoas que desejam participar de um Mastermind. Talvez a nomenclatura, né, Mastermind ganhou uma importância muito grande do último ano para cá, e alguns grupos de Mastermind se formaram. Só que daí você percebe que tem gente querendo participar. Assim, se eu exponho lá na internet, nossa, aqui é o meu grupo de Mastermind, coloco toda aquela galera, com certeza eu vou ter comentários do tipo, nossa, pô, quero entrar, quero participar, quero aprender, quero viver essa experiência e tal. E geralmente esses grupos se fecham, né? São pessoas coesas em ideias, em conhecimento, em experiência e tal. E vão acabar ali se ajudando mutuamente. Muitos desses grupos estão em grupos secretos no Facebook, que você não tem nem ideia que existe. Os caras estão lá o dia inteiro conversando, trocando experiência, falando de uma ferramenta, falando de um problema, às vezes até pessoal. O que acontece comigo, Matheus? Eu não faço parte de um grupo, de um Mastermind em grupo. Não, Mastermind é uma pessoa.
É uma pessoa, eu posso falar que são 3 pessoas, tá? Mas uma dessas pessoas eu vou falar quem que é minha esposa. A pessoa vai falar assim, pô, você manda sua esposa, ai, que bonitinho, meu amigo. Ela que me atura, ela que me ouve, nas principais ideias que eu tenho, a primeira pessoa a ouvir é ela, Fica a certo? dica aí. Não é verdade? E como também é a primeira pessoa a me dar um feedback em relação a qualquer coisa que eu faça ou vá fazer, aí o cara fala, não, eu tenho que estar no mastermind, blá, 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 todo engravatado. Esse livro aqui, ó, do Napoleon Hill, Olha. ele, ele dá exatamente a ideia do que Qual é que é o um nome? Parece que mastermind. deu pra ver um pouquinho aqui. Quem pensa enriquece. É, Ah, bacana. quem Isso aí. pensa enriquece o Napoleão Hill. O Napoleão Hill trata exatamente de alguns acontecimentos históricos que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos, a partir de um mastermind de 2 pessoas. Principalmente por causa que 2 pessoas se uniram com uma mesma ideia, com uma mesma missão, com o mesmo sonho e, pau na máquina, fizeram acontecer. Então, assim, eu tenho 3 pessoas realmente muito próximas, mas muito próximas a mim, que muitas vezes são conversas madrugada fora, e é apoio mútuo, né? Ajuda daqui, me ajuda dali, e assim vai. Mas a única pessoa que eu vou falar quem que é, faz parte, é minha esposa, que é a primeira que tem todo esse impacto. Então, você que está assistindo a gente, e até respondendo a pergunta do Milton Filho lá no grupo do Alpinista, eu sei que é muito atrativo e é muito interessante também fazer parte de um grupo de mastermind onde tem ícones do seu nicho de mercado, seja o seu nicho qual for. É óbvio que isso é muito bom. É óbvio que todo mundo vai gostar de participar disso. Não estou dispensando a ideia. Mas antes de qualquer coisa, o seu mastermind começa com a primeira pessoa que literalmente sabe das suas alegrias, meu amigo, e sabe dos seus choros. Tá entendendo? Fica aí a dica para todo mundo. Bacana. Bom, já absorvi muito conhecimento, já vi muitas dicas bacanas para quem tá assistindo, pessoal aí do Giro Digital. E agora, cara, eu fiquei assim, o que que tá acontecendo, meu Deus? A montanha, o cara tá querendo virar alpinista, o cara tá no mundo Giro, digital, o que que é giro isso? digital. Giro, Explica aí. O que que é isso giro de... digital. Olha, tá vendo? Giro digital. Essa vai ser a E... logo. A logo, o merchandise. Vamos lá, então, sobre alpinista digital. O que que é esse alpinista digital? Como que você está colocando alpinista no marketing digital? Explica para nós, por favor, Juliano. O que que é isso, rapaz? Então, cara, eu comentei com você anteriormente, com a sua audiência aqui, que eu tenho o privilégio de trabalhar em casa e através da internet gerar rendimento e tal, e ver o meu filho crescer. E o alpinista digital, para mim, é um segundo filho, que é o meu primeiro treinamento online. Né? Até que enfim, né, depois de 2 anos de labuta, como lá diriam os professores de português, eu estou colocando o meu primeiro treinamento online no ar. E, né, basicamente, a ideia é que até certo tempo online, como eu até comentei anteriormente na outra questão que você me fez, eu não estava vendendo absolutamente nada e alguma coisa aconteceu na minha vida e a partir dessa situação, deste evento, eu virei a chavinha e comecei a aplicar alguns testes e ser um pouco mais ousado também, né, Matheus? Porque, olha, criatividade, ela meio que vem acompanhada de uma certa ousadia para você também dar as caras para bater. Uhum. Certo? Então, assim, se você vai fazer um webinar de vendas, você vai ter que, de um jeito ou de outro, sair de trás do computador, se expor para um número X de pessoas, vai ser avaliado, julgado, criticado, elogiado, N coisas acontecem, né? E também pode ter um resultado positivo no final, que é um número legal de vendas. Ou qualquer outro tipo de atitude ou técnica que você pode usar para gerar um rendimento que seja realmente favorável para você na internet. E até então, nesse momento da minha vida, eu não vendia nada e por causa de algumas pequenas e simples
pequenas e simples ações que eu comecei a tomar dentro da internet, mudei a minha postura, como você falou também da geração valor lá do nosso amigo Flávio Augusto. Flávio Augusto, mudei também a mentalidade, comecei a ser mais ousado, dei a cara para bater e comecei a ter resultado. Eu falei, legal, poxa, mas se eu passei por tudo isso e, né, cheguei a ponto de querer sair fora mesmo, abrir mão da internet, porque eu não ia poder me manter com meu bebê e com a minha esposa sem ter faturamento. Nossa. Um aviso aos amigos e amigas, ou até mesmo aqueles que realmente não vão com a minha cara. Não dou suporte de graça, não dou consultoria de graça, eu não faço nada de graça, entendeu? E ninguém na internet que está desenvolvendo um negócio deve fazer nada de graça. De um jeito ou de outro, você vai rentabilizar o seu conhecimento. Ou vai ser através do seu serviço, ou através de um curso que você criou, ou através de um treinamento que você vai disponibilizar, seja um treinamento online, presencial, seja como for, Matheus. A sacada desse negócio todo é você não pode simplesmente trabalhar de graça. E eu estava, num certo ponto na internet, trabalhando de graça, porque não tinha retorno. E o que eu fiz para poder passar a faturar pelo menos 4 dígitos todo mês na internet? Isso está dentro do curso do treinamento online Alpinista Digital. Alpinista, a ideia de alpinista, daí não sei de onde que veio, cara. Ah, tá, lembrei. Veio da... lembrei, tá até dentro do curso lá, essa explicação. É a ideia de que eu não posso correr... Isso é uma... O que eu vou falar é uma frase que eu ouço de um dos meus masterminds. Eu não posso estar na internet encarando como se fosse uma corrida de 100 metros. Certo? Eu saio daqui rapidinho, já estou ali, acabou, ganhei troféu, medalha, fotos, fama, não. E a ideia do alpinista é o fato de você realmente escalar uma montanha ou escalar um paredão e, primeiro, começar a apreciar a paisagem, né? Observar todos os detalhes, aprender com cada subida ali, com cada gancho que você põe a mais. Mas tem a ideia da pirâmide de Maslow, e, se não me engano, você sabe muito bem o que é isso. É a subida da sociedade, né, ou de um grupo de pessoas, ou de um indivíduo, até o topo dessa pirâmide, que é a realização pessoal. Mas até chegar à realização pessoal, você tem vários estágios nessa pirâmide, que é a sobrevivência, que é adquirir conhecimento, que é ter um equilíbrio com família, e por aí vai. Então, o alpinista digital vai exatamente na ideia de escalar a pirâmide de Maslow para poder chegar no topo das suas realizações pessoais. Uma delas é ter liberdade com o negócio online e faturar uma grana boa para isso. Muito bacana, cara. Eu já fiquei ansioso aqui. Olha, hoje a gente está aqui no dia 20 de março, gravando essa entrevista, esse bate-papo. E quando que será lançado o Alpinista Digital? Quando será para nós sabermos? Ai. Ó, tô querendo já, você tá louco? O que é isso? Eu dei risada porque parece piada, mas na verdade não é. Então, dia 1º de abril. Ó, peraí, 1º de abril é dia da mentira, rapaz. Pois é, dia 1º de abril. 1º de abril? 1º de abril, cara. Bacana. É o dia de lançamento do Alpinista Digital aí, estamos na área. E quem quiser saber mais informações, nós vamos deixar um link aqui logo abaixo. Além de ser um alpinista, escalar, que mais a pessoa, assim, digamos assim, pode aprender no seu curso, mas mais uma dica só pra gente finalizar, pra pessoa já sair assim, esse é o curso. É porque eu não falei exatamente o que tem dentro, né? Então, o pessoal quer saber, rapaz, o pessoal quer saber como se faz isso. Cara, como eu falei, eu comecei a aplicar comecei a colocar em prática simples técnicas que começaram a me dar esse resultado consistente de 4 dígitos na internet, todo mês. Só que nesse link que o Gabriel está aqui indicando, você que está vendo a gente aí, você vai dar de cara com uma coisa que a gente chama de carta de vendas. E nessa carta de vendas,
você vai ter detalhadamente o que tem dentro desse conjunto de workshops. Pronto, abri mais uma coisa aqui. O alpinista ele é formado por um conjunto de workshops. Cada um desses workshops tem um tema diferente de coisas que eu apliquei e deu certo para mim, e eu tenho certeza que pode dar certo para qualquer pessoa que entrar para o alpinista, estudar, aplicar e mais, com o meu apoio pessoal dentro de um grupo de alunos no Facebook, certo? Secreto e fechado, aposta. Secreta, fechada, 7 chaves. O grupo vai estar fechado, o corpo dos alunos vai estar fechado, vai estar tudo fechado, não entra nada. O pessoal só vai subir a escala da montanha aí conseguir ser bem feliz na vida, né? Essa é a ideia, né? Fora diversos bônus que está também nessa carta de vendas já detalhado. Só um número de bônus, quantos são? Caramba. Pergunta mais filha da mãe, velho. Peraí. Olha pra vocês verem, gente. Ele tá assim, é porque são vários. A primeira vez que eu conversei, né, com um dos meus masterminds, eu falei, são 13 bônus. Não, peraí, que? Falou, legal, 13, né? A primeira vez que eu desenhei o alpinista, eu falei, vão ser 13, são todos workshops, mais a área do aluno no Facebook lá para eu dar apoio e tudo mais, e 13 bônus. Meu caro, mas assim, passou um pouquinho desse número aí, eu não vou saber agora de cabeça, mas quem tiver... Então, no mínimo 13. No mínimo são 13, mas quem tiver a felicidade, né? E a ousadia, certo? A ousadia de poder se tornar um alpinista digital, com certeza vai ter uma surpresa lá dentro. E essa eu não falo nem me pagando. Que é isso, rapaz? Aí, sinto muito. Nossa. Aí, ó, pessoal. Se você quiser conferir, só acessar o link que a gente vai deixar abaixo desse vídeo aqui. Juliano, eu queria te agradecer, reconhecer você, porque você é um cara original. Um cara que, gente, precisa, assim, o cara é fenomenal. Ele tem um grupo que chama Alpinista Digital no Facebook. O grupo tá aberto, quem quiser participar, pode clicar aí. O grupo aberto. A gente vai colocar também o link do grupo aqui. É um grupo que o pessoal se ajuda, é uma coisa muito bacana. Ele sempre dá dicas fenomenais. Então, Juliano, só queria te agradecer e te reconhecer como um cara sensacional. Muito obrigado pelo seu bate-papo aqui, foi descontraído, divertido. Um cara que vendia caixão na funerária e agora vai mudar sua vida com marketing digital. Excelente, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço demais o espaço cedido, agradeço a você, a sua audiência e também, claro, deixar registrado aqui a minha admiração pessoal por você, Matheus, pelo fato que você já faz um trabalho que, 98% aí das pessoas sequer tem coragem de fazer, que é abrir a câmera, fazer um vídeo, chamar uns caras e fazer um mexido desse, jogar uma pimenta por cima e fazer uma embolada. Então, meu registro aqui é a minha admiração pessoal por você. Obrigado pela amizade e estamos aí à disposição sempre. Muito obrigado, um grande abraço e tudo de bom para você.